falar um pouco hoje do vaso do oleiro, Aleluia. que está em Jeremias 18, versículo 1. Glória a Deus. Nós somos o vaso. 18, versículo 1. Vamos falar um pouquinho do vaso. Esse vaso somos quem? Nós. Glória a Deus, aleluia. Posso? Jeremias 18, versículo 1. Glória a Deus. Posso ler? Peraí, que eu não achei ainda não. Eu leio muito bem. É perto de Isaías. Eu sei que é perto de Isaías. Está ensinando a pastora, olha. Demais, né, pastora? É porque eu tirei a atenção dela um pouco. Eu mexi um pouquinho com ela. Vamos lá, então. Posso ler? Pode. O vaso e o oleiro. Jeremias quanto? 18 mesmo, Mário. Lá em 30. Jesus amado. Ou desemboca o vaso, Jesus. Jesus. Então vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e farei ouvir as minhas palavras. O que Deus quis falar aqui? Levanta. Ou ele estava sentado ou ele estava deitado. Ninguém pode levantar se estiver em pé, né? Tô certo? Então ele falou: levanta-te, porque assim, quando eu estou lendo, eu gosto de ver os detalhes. É aí que eu chego lá. Aí você imagina, Deus falou: levanta-te e vai à casa do oleiro, que lá falarei contigo. Né? Aí ele fala aqui, que lá e farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Que é uma roda que ele estava fazendo nesse barro? Esse barro, eu nunca vi pessoalmente, mas na televisão já vi, né? É um disco, né, grande, e ali está o barro, e o oleiro está ali, formando aquele barro, mas assim, ele vai com a mão, vai fazendo, ele vai, né? Ali ele se forma no que ele quiser. Ali ele forma no vaso, ele forma num, sei lá, no que, numa xícara, vamos dizer assim. Quando ele amassa o barro para poder construir algo. Exatamente, para construir algo. Aqui, no meu entendimento aqui, Deus mandou ele o quê? Levantar. Então ele estava deitado ou ele estava sentado. E Deus falou: levanta-te. E vai à casa do oleiro. Ele dizia o quê? Vai à casa do oleiro. Desce. Desce a mim, quero falar contigo. Lá você vai ouvir minha voz. Porque se a gente não descer à casa do oleiro, a gente não vai ouvir a voz de Deus. Se a gente ficar se achando muito, a gente nunca vai chegar onde a gente quer, que é na presença do Espírito Santo. Então a gente tem que descer. A gente tem que descer o quanto for necessário. A gente tem que descer na presença de Deus, para que Ele fale conosco, senão você não vai ouvir a voz dele. Se você não descer, ficar acomodado, sentado ou deitado, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você tem que sair do onde está do comodismo. Tem que sair do lugar que você está. Deitado ou sentado, ou em pé, onde estiver. Mas aqui ele fala que ele estava, né, deitado ou sentado. Eu estou falando que está na Bíblia, né? Então, se ele falou isso e falou, e vai, que eu quero falar contigo, é com qualquer um de nós. Quando ele quer falar com a gente tem que descer. E descer aonde? No joelho. Descer na oração. Descer no jejum. Descer na madrugada. Foi fácil descer nessa madrugada para orar? Foi? Foi fácil? Não foi. Ontem eu estava 4 horas da manhã em oração. Naquele frio. Minhas costas estavam geladas. Essa aqui acordou 6 horas da manhã para a escola. Aliás, ela acorda 5h30. E eu estava acordada em oração. Perguntar. Desde as 4 da manhã. Porque eu não brinco de ser crente. Eu não venho aqui brincar ou ficar aqui pregar uma coisa que eu não vivo. Eu vivo o que eu falo aqui. Aleluia. Eu desço o joelho de madrugada no frio. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. A hora que Deus me chama, eu desço. E Ele tem mania de me chamar às 4. 4 horas, pode saber. Eu acordo, vou olhar a hora, é 4 horas. É 4h20, 4h15, 4h17, é assim. Eu vou pro joelho. Eu desço lá pra minha sala, porque eu não gosto de ficar no quarto para orar, não. Eu desço para a sala,
E é lá que eu vou me encontrar com o oleiro. É lá que eu vou descer o joelho. É lá que eu vou descer para ouvir a voz dele. E deixo ele falar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Continuando a palavra, né? Que ele estava fazendo a sua obra. E ele viu que ele estava fazendo a sua obra. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Né? Quebrou o vaso. Quando ele estava lá olhando, ele viu que o vaso quebrou. Né? O vaso somos nós, né? Estava na mão de Deus. Ele não pega caquinho e começa a colar. Quebrou, ele não vai colar. Pega caquinho aqui, caquinho ao contrário, ele não vai fazer isso. Se quebrou, ele vai fazer de novo, novinho, zerinho. Com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ele não vai remendar. Ele não vai remendar pedacinho de caquinho. Não. Ele vai quebrar o vaso. Ele vai descer o vaso lá embaixo, vai pro deserto e depois ele vai e faz todo de novo. Mas se ele quiser voltar também, se ele não quiser também não vai existir. Porque ele não força ninguém a nada. Ele vai lá, faz tudo novinho se o vaso quiser e faz ele bonitinho, mas do jeito que ele quiser. Como ele quiser, não é como a gente quer não. Não é como a gente quer, é do jeito que ele quer fazer. É do jeito dele, né? Aí falou assim, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o vaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? A casa de Israel, diz o Senhor. Acaso eu não posso fazer de você um vaso novo? Acaso eu não posso fazer? Será que eu não sou Deus para fazer você um vaso novo? Te quebrar e fazer de novo? Desmanchar e fazer de novo? Desce, que eu vou fazer um vaso novo. Glória a Deus. Desce, que eu vou refazer tudo de novo. Mas eu vou fazer do meu jeito, não é do seu. Não é do jeito que você quer. É do meu jeito que eu quero. Não é do seu jeito, mas é do meu. Aleluia. Aí que ele faz, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que fala contra uma nação e contra um reino, para avançar e para derribar, e para destruir. Tá vendo? Ele faz arrancar, ele derriba e para ele destrói. Mas se você descer, ele refaz tudo de novo e faz um vaso novo. Aleluia. Aqui ele fala assim, porque aqui em Mateus, em 2 Timóteo fala que numa casa grande, né? Então eu escrevi aqui porque vocês sabem, demora muito. Aqui, ó. Em uma casa grande, não somente há vaso de honra, mas também há vaso de desonra. Aleluia. Está em Timóteo. Eu anotei aqui que vocês fossem saber demorar. Você entendeu? Então, na casa grande, há vaso de honra e vaso de desonra. Que é o quê? A casa de Deus. Tem vaso de honra, mas também tem vaso de desonra. Tem aquele que é falso. Tem aquele que não pode ver o irmão ter um cargo melhor na igreja. Tem aquele que está na igreja, mas sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor. Tem aquele que fala mal do Deus, fala mal da fé. Todo tipo de pessoas tem na igreja dois tipos, um vaso de honra e um de desonra. Aquele que traz discórdia para a igreja, aquele que traz confusão para a igreja. Esse é o vaso de desonra para Deus. O vaso de honra, ele vai abençoar a igreja, ele vai trazer pessoas para a igreja, ele vai evangelizar, ele vai pregar, ele vai louvar cada vez melhor, porque é o fruto que você recebeu. Cadê o fruto? O fruto que você recebeu não é só ganhar alma com ele, não. É você louvar bem, é você pregar bem, é você fazer tudo bem, o seu melhor para Deus. Porque quando a gente está aqui no altar ou na igreja, a gente não está fazendo nada para nós. Glória a Deus. Eu não estou aqui pregando para mim. Estou pregando para quê? Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? O melhor. Aleluia. O melhor a gente tem que fazer para Deus. Tudo aqui é para Deus.
A gente tem que fazer o melhor. É no louvor, é na oração, é na pregação. Glória a Deus. É se for fazer alguma coisa na igreja, limpar para fazer bem feito, porque é para Deus, não é para o homem, não é para ninguém. A gente não está aqui para agradar o homem nem mulher. A gente está para agradar aqui Deus, não ninguém. Então a gente tem que sempre procurar fazer o melhor dentro. Glória a Deus. Procurar agradar, perguntar se está precisando de algo, alguma coisa, né? Evangelizar, ir para os cultos nos lares, isso é muito importante, né? Aleluia. Então a gente tem que dar o melhor da gente para Deus. O melhor. Se não está bem, chega para Deus e pergunta o que o Senhor quer que eu faça, onde quer que eu melhore, né? Mas sem descer a olaria não vai acontecer nada. Glória a Sem Deus. jejuar, sem orar, sem buscar, sem descer na madrugada, não vai alcançar a lugar de algum. Aleluia. Glória Porque não a Deus. adianta estar dentro da igreja e não ser um vaso. Ser um vaso de desonra. Está enganando a quem? Aleluia. Está enganando a si mesmo. Assim mesmo. Está enganando a quem? A Deus? Que a Deus ninguém engana. Jamais. Você pode estar dentro do buraco para jogar cimento por cima. Porque ele está vendo lá dentro do buraco tampado. Como não tem onde se esconder de Deus, não há lugar para se esconder da presença do Senhor. Glória a Deus. Tudo que a gente faz, Deus está vendo. Se a gente fala de um irmão, fofoca do irmão, Deus está vendo. Né? Se a gente fala mal da igreja, Deus está vendo. E Deus não aceita você falar mal da igreja. Deus não gosta que falem mal da igreja, que fofoquem dos irmãos. Deus não gosta, Deus abomina isso, a Bíblia fala. Eu posso ler para vocês, tirar uma massagem e mostrar para vocês que ele fala que ele abomina quem fala mal do seu irmão. É falso com o seu irmão. Está abraçando, beijando e por trás ele toma faca nas costas dele. Deus não aceita. Saí da igreja, o culto foi horrível. Ai, não gostei de tudo. Ai, a pregadora pregou horrível. Não gostei da pregadora. Não gostei do que ela pregou. Ai, não sei o quê. Deus odeia quem fala mal da igreja, sai falando mal da igreja. É melhor ficar caladinho ou melhor que não vem. Porque Deus não gosta. Deus não gosta, isso é pecado. Né? Então, gente, vamos ser um vaso novo, porque Deus ele tira a nossa vida como exemplo. Tudo que nós fazemos, ele tira nós como exemplo. Tudo que ele faz para nós é como exemplo. Ele, no cotidiano da nossa vida, ele tira como exemplo, tanto que ele fala aqui no vaso. É tudo tirado do dia a dia da nossa vida, do cotidiano da nossa vida. Nossa vida é um exemplo aqui na terra. Tudo que Deus faz sempre está em torno da gente. Né? Tudo que ele fala. E as parábolas, né, que ele falava das parábolas? Ele sempre falava das parábolas. Ele sempre falava palavras. Então sempre ele estava falando algo, mas falava palavras, mas sempre era alguma coisa sobre alguém. Não era assim? Falou da viúva, falava do vizinho importuno que vivia batendo na porta. Mas ele estava fazendo uma simulação. Ele fala então assim, do juiz iníquo, da mulher que importunava. Sempre que ele fala, ele está falando, mas ele está fazendo o quê? Uma parábola, né? Vamos dizer assim, né? Uma simulação da nossa vida cotidiana do dia a dia. É isso que ele está falando. Então aqui ele usa a nossa vida como exemplo sempre. E mostra coisas para a nossa vida, que é para nós vir crescer espiritualmente. Esse vaso que ele está falando aqui, que foi amassado, que foi feito, levou Jeremias para ver. Falei que Jeremias teve que levantar e ver, descer, ouvir a voz de Deus. E ser feito novo, né? Com vaso novo. Isso serve para nós. Glória a Deus. Se a gente está fazendo algo que Deus não está do agrado do Senhor, que não está do agrado de Deus, nós temos que descer, orar e pedir: Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim, pois sou fraca, sou falha, eu sou pó, eu sou pecadora. A gente tem que falar a verdade diante de Deus. Somos fracos, somos pecadora. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Aleluia. Né? Somos fracos, nós vamos pecar mesmo. Mas, por favor, ouve a nossa voz, tem misericórdia de nós. E descer mesmo aos pés dele, que ele é o oleiro, nós é o vaso. E ele vai te ajeitar, vai amassar e fazer bem bonitinho, bem lindo. Glória a Deus. Vai te colocar em ordem. E você vai o quê? Ser um vaso novo na mão do Senhor Jesus Cristo. Para ganhar almas por reino, para evangelizar e fazer a obra do Senhor. Aqui eu deixo essa passagem de hoje. Agradeço a minha oportunidade. Queria louvar um louvor.